Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra do Senhor, para a nossa edificação espiritual. E para darmos início neste programa, nós teremos uma palavra de oração falando com o nosso Pai Criador. E eu convido todos os meus irmãos que estão nos acompanhando a orarem juntamente conosco. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, ó Pai. Primeiramente, meu Deus, pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas muitas fraquezas, nossas falhas, Senhor. E também agradecemos ao Senhor por mais este dia de vida, de bênçãos que o Senhor nos concedeu, pela noite de paz que passamos e pela saúde, pelas vitórias alcançadas, porque nós cremos que o Senhor é um Deus de vitórias. Pai Santo e Misericordioso, eu peço em favor de todos os meus irmãos, aqueles que estão doentes, que possam receber a cura divina,
a libertação em suas vidas, em seus lares, as famílias, os filhos, os pais, e que o Senhor abençoe o trabalho de cada um também, aqueles que estão na luta do dia a dia para ganhar o seu pão, meu Pai. Ajuda cada um, meu Deus, dando vitória, e também sobre este programa, que o Senhor possa nos dar a inspiração divina para falarmos a Tua bendita palavra, e também que o Senhor dê a inspiração divina para os meus irmãos que vão ouvir a palavra, que a mesma inspiração que estava naquele que escreveu a palavra, que foram os teus santos apóstolos e profetas, que essa mesma inspiração esteja conosco também agora. No sagrado nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Meus amados e caríssimos irmãos, a escritura que nós vamos ler está na carta aos Hebreus, capítulo 10. E nós vamos dar começo na leitura a partir do versículo 15, né? E então, enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, aqueles que gostam de acompanhar as leituras bíblicas, né? Então, enquanto você procura, nós vamos trazer as nossas notificações. Este programa ele é publicado diariamente aqui pelo nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, e também é reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp, que são 3, não é? E nós diríamos aos irmãos que qualquer um de vocês que desejarem fazer parte de um dos grupos, é gratuito, não tem que se pagar nada, não é? Então, se desejar fazer parte conosco, é só entrar em contato. O número do nosso WhatsApp está na descrição do vídeo, aí no canal. Então, é só você manifestar o teu desejo e também não esquecer de deixar o seu nome junto. Então, você manda um WhatsApp mesmo, porque aí vem só o seu número, não é? Então, você já manda, eu sou o irmão fulano, ou eu sou a irmã ciclana, não é? Então eu gostaria de fazer parte de um grupo para que as mensagens venham no meu celular. Então, se você fizer isso, nós já adicionaremos, e isso para nós se tornará uma bênção, saber que mais irmãos estão gostando de ouvir a santa palavra do Senhor. Porque o nosso objetivo aqui é só mesmo ajudar a cada um que crê na palavra do Senhor e que precisa de ajuda e de graça para a sobrevivência, não é, no nosso dia a dia de hoje. Muito bom, então. E também, não esquecendo que este programa tem uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste. No programa anterior, nós mencionamos uma certa data, mas depois eu me lembrei que eu não fiz os cálculos corretos, não é? Eu disse que o tabernáculo aqui na Rua Romênia está construído desde o ano de 1984. Então, 84 para 2000 são 16 anos, e mais 20 são 36, e mais 3 são 39, e mais uns quebradinhos que eu não contei. Então são 40 anos que o nosso tabernáculo está localizado, construído. Fomos nós que construímos, né, juntamente com outros irmãos, e está até hoje aí sendo uma testemunha do Evangelho e da mensagem que Deus tem enviado através de seu mensageiro, não é? E na cidade de Campinas, nós estamos ali na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Nossos cultos são realizados ali todos os sábados, no horário das 18h30. E vocês todos que estão nos ouvindo, tanto da proximidade do tabernáculo lá do Parque Shalom,
como aqui nas proximidades do tabernáculo aqui do Jardim Europa, todos vocês são convidados. Como sempre tenho dito, aqui em Santa Bárbara, os cultos são realizados todos os domingos, no horário das 18h30. E lá no Shalom, em Campinas, os cultos são realizados todos os sábados, também no horário das 18h30. E que Deus abençoe a todos, e quando você vier, isto pode acreditar que você será uma bênção para nós, não é? Muito bom, então. Agora nós vamos aqui para a nossa leitura conforme anunciado. Hebreus capítulo 10 e versículo 15. Vamos aqui então. Em tempo ainda eu preciso lembrar que nós vamos ouvir depois da leitura uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. O nome da canção que nós vamos ouvir é um hino bastante antigo, muito tempo já, não é? E ele se chama A Batida do Martelo. E esse hino, os crentes mais antigos certamente se lembram muito, não é? E quem sabe até com saudades, não é? A Batida do Martelo, e ele é cantado pelas irmãs Marta e Geni. Mas vamos então aqui agora à nossa leitura, não é? E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor: porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor.
e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições, em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém. Graças a Deus. Lemos então até o final do capítulo, não é? Do versículo 15 até o versículo 39. E como nós anunciamos, agora nós vamos ouvir aquela belíssima canção, um hino muito simples, humilde, muito inspirado, que foi composto já há muitos anos, coisa de 5, 6 décadas atrás, não é? E nós vamos matar um pouquinho as saudades e também deixar que o Espírito Santo que está em nós possa também ser alimentado através de tudo isto, da palavra e também dos louvores, não é? Vamos ouvir então as batidas do martelo com as irmãs Marta e Geni. Ouçamos e meditemos. As batidas do martelo cada vez se ouvia mais, e um gemido muito triste do meu Salvador Jesus, deitado sobre o madeiro, estava sendo pregado como réu e assassino. Meu Jesus foi condenado. Suas mãos vertendo sangue e seus pés também furados, em seu rosto tão mimoso foi cuspido e insultado. A coroa de espinho lhe causou tanta aflição, tudo isso ele sofreu pra nos dar a salvação. Entre um grande alvoroço que fazia a multidão, muita gente ali chorava, vendo a crucificação. Meu Jesus ali penando, padecendo grande dor,
sofreu tudo humildemente pra nos dar o seu amor. O seu corpo ensanguentado foi tirado ali da cruz, numa sepultura nova foi sepultado Jesus. Os discípulos ali choravam a falta do meu Senhor, mas logo veio a notícia que Jesus ressuscitou. Num gesto muito glorioso, meu Jesus foi para o céu, deixando sua promessa que muito breve há de voltar. Sempre orando e jejuando, nós devemos sempre estar esperando o momento que Ele vai manifestar. Amém. Graças a Deus. Que Deus, nosso Pai, nosso Criador, que é digno de todo louvor e de toda honra e de toda glória, aceite a nossa adoração em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora nós estamos sem delongas, né, com a mensagem Sede aberta aqui diante de nós, e nós vamos dar continuidade então no estudo da mesma a partir do parágrafo 199. Vamos aqui então. Mas a pomba pode comer trigo o dia todo. Só uma pequena lembrança, não é? Que o profeta de Deus, o mensageiro, irmão Brana, estava fazendo a comparação do corvo e da pomba com dois tipos de crente, o crente verdadeiro e o crente hipócrita, não é? Então é só para os irmãos se recordarem. Então, mas não pode comer um cadáver porque é uma pomba, e uma pomba não tem fel. Um bocado daquele cadáver mataria a pomba. Então deixa eu dar outra pausa aqui, porque é para isso que nós estamos estudando a mensagem, não é? Ele está falando aqui que o corvo tem uma natureza nele que gosta de comer carne putrefada, não é? Nós chamamos assim no caipira a carniça daquele animal que morreu. E isso tem uma representação, tem uma simbologia que ele quer mostrar. Por exemplo, a pomba só gosta de comer semente. E o que é a semente? A semente é a palavra de Deus, não é? Nós não cantamos o hino, a palavra de Deus é a semente, e vai caindo, 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 e quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Então a semente que a pomba gosta de comer é a palavra de Deus. Agora, a carne, o alimento que o corvo gosta de comer, olha isto, hein? São símbolos que o profeta fala para nós, né? O corvo, ele gosta de comer a carne podre. E qual é a carne podre? A carne podre são as nossas ações, os nossos pecados que porventura tenhamos cometido, fizemos algo errado e aquilo é uma coisa podre diante de Deus, mas nos arrependemos, oramos, entramos embaixo, sob o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo,
E a Bíblia diz, nós acabamos de ler na Bíblia, que o Senhor perdoa os nossos pecados e faz uma aliança que nunca mais se lembraria desses pecados que nós cometemos. Então aquilo foi a nossa parte podre. Mas aí você reparou que tem um tipo de pessoa, mais precisamente de crentes, né? Porque os que gostam, me perdoem a comparação aqui, parece que é completamente paradoxal, mas os que mais gostam de falar mal dos outros são os crentes. Você já reparou isso? Não é? Infelizmente, os crentes deveriam ser aqueles que somente abençoassem, somente falassem bem das pessoas. Mas enfim, quer dizer, então, aí a pessoa começa a comentar: olha o que aquele irmão fez, olha isso, olha aquilo, ele fez tal coisa, a outra que está gostando, que também, ou a outra, ou o outro, né? Está gostando, dizendo, mas verdade, não diga. Então está alimentando a alma da pessoa com aquelas podridões que o outro já fez e que já foi perdoado, porque a Bíblia que disse que o Senhor nunca mais se lembraria daqueles pecados que estão sob o sangue e que foram entregues ao sangue do Senhor Jesus Cristo com arrependimento verdadeiro. Isso são simbologias que nós precisamos aprender. Então veja bem, a pomba não pode comer um bocado daquele cadáver, senão aquele cadáver mataria a pomba. Veja, ela não tem fel. Aí é que está o segredo. A pomba não tem fel, por isso ela não come. Ela não gosta de ouvir essas podridões das pessoas. Se alguém vier dizer, você soube o que a irmã fez lá, o irmão fez, você soube o que o filho do irmão fez? A pomba diz, irmão, desculpa, eu não soube e também não estou interessado em saber. Né? Eu não soube e também não quero saber, porque os meus problemas, os meus erros já são bastante para mim. Quando é cristão, ele não quer saber de comer aquelas porcarias, não é? É isso aqui, é porque é em símbolo que a palavra de Deus é escrita. O profeta pregou uma mensagem chamada O Livro de Símbolos e Mistérios. Aleluia! Então, ela não tem fel e é assim, sem amargura. Assim é com um cristão verdadeiro. O genuíno, eles não querem as coisas do mundo, eles só comem a palavra de Deus, e isso somente. O que é limpo, o filtro do homem que pensa, veja, eles passam por isso, e isso somente. As coisas mortas do mundo fedem para eles. Veja o velho corvo nos dias de destruição antediluviana, voando de corpo a corpo, porque quando houve o dilúvio e as águas baixaram, você já pensou como é que estava a terra? Cheia, repleta de corpos mortos, não é? De corpos mortos. E animais e pessoas e tudo morto, espalhado pela face da terra. E aquilo foi um prato cheio para os corvos, não é? Foi um prato cheio. Então ele ficava comendo aquilo, né? Comendo os cadáveres. Ele não voltou para a arca. Quando deu para ele pousar no chão e comer aquela comida que ele gostava, que era o seu prato predileto, a carniça, as podridões que estavam ali, as podridões das pessoas que estavam ali, né? Então ele nunca mais voltou para a arca. Mas a pomba não pôde encontrar descanso para os pés. Veja, ela voltou para a arca onde estava comendo grãos. E é assim que fazemos, nós vivemos pela palavra de Deus. No Salmo 42,
Davi deve ter escrito este salmo, Salmo 42, quando era fugitivo, quando ele disse: a minha alma tem sede de ti, como um cervo brama pelas correntes de água. Vejam, ele chorou. Davi era um fugitivo. Ele tinha o óleo da unção sobre si. Ele sabia que ia ser rei. Sabe por que ele sabia? Porque um dia o profeta Samuel veio e ungiu ele. Ele sabia que um dia ele ia ser rei. Ele tinha unção sobre si. O profeta o tinha ungido rei. Agora observem, e lá estava ele. Tinha um grupinho de soldados composto de gentios e assim por diante. Estava em cima, no topo da montanha. Você já leu isso na Bíblia alguma vez? Que nesse tempo aqui, quando Davi precisou fugir do seu próprio país, da sua própria gente por perseguição, você já leu isso? Né? O que aconteceu? Ele se ajuntou a um grupo, se eu não estiver enganado no número, de 400 homens, 400 pessoas, não sei se tinha mulher também, não é? 400 pessoas que eram todos problemáticos, endividados, com vidas complicadas e tudo, e aqueles eram os companheiros de Davi. Por quê? Porque os santos de sua terra, de sua pátria, os expulsaram, sendo ele ungido por Deus. Ora, meus irmãos queridos, meus preciosos filhos de Deus, Deus deixa-nos saber essas simbologias para que nós, através do Espírito Santo, possamos extrair para nós o que aquelas coisas, aqueles tipos querem dizer para nós hoje em nosso dia, não é? Então eu preciso terminar esse parágrafo, porque já a hora está quase começando já a terminar, não é? Então ele estava no topo da montanha, onde sua própria cidade amada, devido ao pecado deles, eles estavam todos cercados pelos filisteus. E Davi, naquele dia quente, deve ter sido quando ele escreveu este salmo: como o cervo brama pelas correntes da água. Notem, Davi nesta condição, ele olhou para baixo, olhou para sua amada cidade e se lembrou de quando era menino. Ele costumava levar as ovelhas até certo tanque lá. Era uma região com bastante água e também região de pão lá embaixo. Na realidade, Belém significa a casa do pão de Deus. E então, quando Davi se lembrou de passar por lá e beber aquela boa água fresca, e aqui se encontrava ele, aqui em cima, agora, um fugitivo, longe de seu próprio povo, ele não tinha para onde ir. E sua alma deve ter clamado por aquela boa água fresca. Por isso que ele falou: oh, meu Deus, a minha alma tem sede, Senhor, de ti, como o cervo brama pelas correntes das águas. Veja isto, vou ler mais esse parágrafo bem rápido. Ele tinha alguns servos lá, ora, e não esqueçam, eram todos gentios esses que estavam com ele. Ele tinha alguns servos lá, ora, que apenas o menor dos seus desejos era uma ordem. Miserável, deixa eu falar aqui em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, miserável é o crente que não ouve a palavra de seu líder, de seu pastor. Ele pensa que é dono de seu nariz, de seu próprio nariz.
e ele fala: eu não obedeço meu pastor, eu faço o que eu quero. Isso é uma miséria. Miseráveis são essas pessoas, nunca serão abençoadas por Deus, nunca serão prósperas na fé. Então ele disse aqui que para esses gentios que eram criticados, eram detonados, uma ordem, aliás, um desejo de Davi era uma ordem. E eles, 3 deles, abriram caminho lutando através daquela linha de filisteus, 15 milhas, 7 milhas ou algo assim, de ida e de volta, cortando caminho através deles, e trouxeram-lhe um gole daquela água. Mas a sede da alma, oh meu Deus, eu tenho que parar aqui porque a hora está pedindo, não é? Mas se Deus quiser, o Senhor nos dará vida e saúde para nós continuarmos o assunto aqui. E aí a gente pode reler esse parágrafo da mensagem sede, que é o 204, novamente. E nós vamos orar então agora. Gracioso Deus, nosso Pai bendito, Pai celestial, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós agradecemos a Ti pelo privilégio de estarmos tendo essa palavra para ouvir, para crer e para sermos ensinados através dela. Eu entrego nossas vidas em Tuas benditas mãos, meu Pai, e eu peço a cura divina em favor dos doentes. Mais uma vez nós oramos pelo bisnetinho da irmã Lídia, que o Senhor possa estar com as mãos estendidas, estender Tuas mãos e curar e dar a bênção. O Senhor é o Deus que cria a vida, aleluia, e nós cremos no Senhor. E eu peço a bênção do Senhor também em favor de todas as nossas pessoas queridas, nossos familiares, que às vezes ficam enfermos, ficam doentes, que o Senhor possa estar com a mão estendida, repreendendo o mal, que Satanás se amedronte e fuja de nós. A Bíblia diz, resistir o diabo sujeitando a Deus, que Satanás fugirá de vós. Vai-te, Satanás, vai-te de nós, vai-te dos filhos de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, chegamos ao final, não é? De hoje. Se Deus quiser, nós estaremos juntos no nosso próximo programa. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.